Ok, pessoal. Dando continuidade, o teste eu já deixo ali o gabarito para vocês, certo? Separado. Vamos aqui no em casa, certo? Ver o contexto aqui das atividades. Na questão 1 do em casa, certo? Da página, deixa eu só olhar aqui, da página 30 do em casa, certo? Então vamos lá. Em casa, leia, tira, seguir e se desconhecer o significado de alguma palavra, consulte o dicionário. Então aqui eu tenho uma tirinha, ok? E está escrito assim: quando recém se conhecem, tudo é diferente, tudo é deferência, né? Quando se conhecem muito, tudo é diferente, tudo é diferença. E quando já se conhecem demasiado, tudo é indiferença, né? Então aqui você tem três termos, três contextos aqui, né? O que seria deferência, certo? Só para citar aqui para vocês, né? Deferência significa respeito, consideração, certo? Diferença, que é aqui no contexto do terceiro quadrinho, você tem o contexto aqui de dizer desigualdade, né? No contexto de desigualdade, o que é diferente, né? E indiferença, né? Indiferença é o sentido de descaso, desinteresse, certo? Então aqui na letra A ele fala o que a tira critica, né? Essa tirinha ela está criticando o que dentro do contexto, né? A tira ela critica a divergência de tratamento que pode haver entre marido e mulher, né, do início do relacionamento até quando já tem um relacionamento de anos. Então essa é a crítica, né, essa diferença de tratamento entre o início, lá no início do namoro, até quando eles já estão casados há muitos anos, né? Então essa é a crítica que a Tira ela vai trazer para vocês. Dentro do 2, da questão B, né, o leitor precisa conhecer o significado de quais palavras para encontrar a coerência nessa tira. O significado dessas três palavras, né? Deferência, diferença e indiferença, que foi o que eu acabei de citar no início aí da aula, certo? Da explicação. Então vamos lá no contexto 2. Na 2 está falando o seguinte: volte a tira da tarefa um. Em todos os quadros, o pronome se refere-se a que elementos da tira, né? Então o pronome se refere-se ao homem, né, e à mulher. Então refere-se aqui os dois elementos, né, o homem e a mulher. Então esse pronome ele refere-se a isso, né? Então esses se conhecem, quem se conhecem, o homem e a mulher, né? Se conhecem e sempre nesse contexto, ó, se conhecem. Então ele está sendo utilizado aqui para indicar tanto o homem quanto a mulher, ok? Na questão 3, né, leia o trecho de um texto que discute o que é igualdade. Então vamos lá. Mais o que é igualdade? Onde surgiu essa ideia? As discussões são antigas. É claro, os gregos, sempre eles, já debatiam qual era a maneira correta de tratar pessoas que tinham status sociais semelhantes. O filósofo Aristóteles diz que existem dois tipos de igualdade. A primeira é a numérica, a lógica é que se há um número determinado de coisas, maçãs, por exemplo, a mesma quantidade desse bem é distribuída a todos de maneira igual. No entanto, nem sempre isso é justo. Pode ser que uma pessoa não esteja com fome, portanto, não precisa das maçãs que recebeu. Identifique o termo retomado pelos pronomes demonstrativos. Né? Pronomes demonstrativos é aqueles que apontam, que indicam alguma coisa. Então vamos lá. Esse no trecho, a mesma quantidade desse bem. Então, esse representa qual termo? Esse representa as maçãs, né? Então, o termo maçãs. Então, esse aqui vai representar o termo maçãs dentro do texto, ok?
E isso, no trecho, nem sempre isso é justo. O que isso não é justo? Isso é o contexto, né, da distribuição das maçãs de forma igual. Nem sempre é justo. Então, isso no trecho, nem sempre isso é justo, e se isso é a representação da distribuição das maçãs. E na letra A mesma quantidade desse bem. Esse, que está junto com D, né? Desse bem, representa a maçã. Qual é o bem? É a maçã. E aqui, o que é isso? É a distribuição da maçã, ok? Na questão 4, escreva frases substituindo sintagmas destacados pelos pronomes correspondentes. O, os ou a, as. Isso aqui nós já fizemos na atividade na correção anterior. Então vamos lá. Agora vai estar mais fácil, né? Então aqui eu tenho o contexto, né? Vamos lá, vou grifar aqui para vocês. Ah, já está grifado, né? O tio queria excluir a preguiça da sua rotina. Então vou retirar a preguiça e colocar o, a ou os, as. A preguiça é feminino e está no singular, então vou utilizar o pronome a. Não posso utilizar o pronome a aqui, vou ter que mudar ele. Para mudar, eu tenho que ver o verbo que está antes. Verbo aqui, ó, excluir, verbo terminado em R. Regra número 1. Então, se é excluir, como que vai ficar? Né? Excluir, eu tenho aqui o contexto, como ficaria? Né? Então, excluir, regra número 1. Verbos terminados em R, retirou R do verbo. Então, excluir, acrescento o hífen depois. E se é a, eu vou colocar no lugar lá. Então, excluir lá, ok? E posso acrescentar aqui também, certo? O acento agudo no i. Excluir lá, porque esse i seria a vogal tônica da palavra. Excluir lá, ok? Então aqui eu tenho o contexto, certo? Da modificação do verbo. Então retirei o R, acrescentei o hífen depois do i, coloquei acento agudo no i, porque é vogal tônica, e mudei o a por lá. Então excluí lá. Na 2, ou melhor, na B. Na B, certo? Eu tenho aqui outro contexto que nós vamos ver agora. Eu tenho que tirar os seus direitos. Seus direitos é masculino ou feminino? É masculino, né? Direitos. E tá no plural, porque tem um S. Então é os no lugar de seus direitos. Qual é o verbo que vem depois? Ou melhor, vem antes? É reivindicar. Então, reivindicar termina com R. Regra número 1. Retiro esse R, acrescento a pontuação. Então, acrescento aqui o acento agudo no A e coloco o hífen. Então, como ficaria? Reivindicar com acento agudo, hífen, se é os direitos masculino no plural, então reivindicar los, porque los representa os, né? Reivindicar los. Na C, nós temos aqui meus velhos amigos. Amigos, os, né? Por quê? Porque eu tenho uma palavra no masculino e no plural. Então seria los no lugar, será? Rever. Rever é o verbo que está antes desse termo e termina em R. Então, regra número 1. Rever. Verbos terminados em R. Retiro R. Re. Aqui, como eu tenho E, vou colocar o circunflexo. Então, rever. Se é amigos, é masculino plural. Rever los, porque eu não posso utilizar o os, eu vou colocar o los no lugar.
Então, revê-los com acento circunflexo. Sempre quando terminar em E, aqui eu vou colocar acento circunflexo. Quando terminar em A, faltou o acento aqui, não, tá certo. Sempre quando terminar em A, né, eu vou colocar o acento agudo, certo? E em I também eu coloco acento, ok? Então, revê-los. E na letra D, nós temos aqui o termo para ser substituído é o sistema respiratório dos indivíduos. O sistema, né, é a parte principal aqui do sintagma. Então, o sistema respiratório. Então, o sistema é um, certo? Então, eu vou utilizar o contexto o. Por quê? Porque é um, é singular. Ah, mas indivíduos, professor. Sim, mas é um sistema para todos os indivíduos. Então, tá no singular, ok? Então, eu vou retirar esse termo e acrescentar o o no lugar. Não posso acrescentar o o. Para saber o que eu vou utilizar, se é na ou lo, eu vou observar o verbo que vem antes. É verbo terminado em R. Se é verbo terminado em R, eu vou fazer o quê? Vou retirar o R. Então, qual é o verbo? Prejudicar. Vai ficar preju de terminou em A aqui, né? Então eu coloco o acento agudo, prejudicar, hífen, o sistema. Então prejudicá-lo, certo? Porque eu não posso utilizar o o, eu mudo para lo, porque faz parte da primeira regrinha. Verbos terminados em R, retiro o R. Dependendo, se for A, acrescento o acento agudo, se for E, acrescento o acento circunflexo, se for I, também acrescento o acento agudo, né? Coloco o hífen e depois coloco o pronome. O, a, os, as, modificado. Para lo, lá, los, las. No caso aqui, lo, certo? Porque é o sistema, então é o. No singular aqui, masculino no singular. Ok? Então, finalizamos aqui a correção das atividades principais do módulo 17, tá? As atividades que são mais relacionadas à gramática aqui do contexto, certo? Sempre vocês terão essa videoaula explicativa dos exercícios principais de gramática e também terão aquela folha com o gabarito completo, ok? Então, por exemplo, o teste aqui não foi explicado, porém você tem todas as respostas lá no gabarito completo, ok? Ou alguma outra questão de interpretação. Sempre terá a resposta lá, e se você tem dúvida de por que foi aquela resposta, você vem aqui nessa explicação relacionada a esses exercícios de gramática, ok? Até uma próxima correção aí dos capítulos de gramática de língua portuguesa, ok, sexto ano? Até lá!